Como evangelizar os espíritas? Como posso eu falar do evangelho àquele que vai na Umbanda, no Candomblé, que gosta do Chico Xavier, do Allan Kardec? Aqui vai a dica infalível. Quer aprender? Vamos junto! Bom, nós somos pescadores de almas. E como pescadores, precisamos usar iscas para atrair os peixes para a rede. A rede é a igreja. Esse peixe espírita, ele ainda não está interessado nem um pouco na igreja. E você deve, então, ser mais querigmático do que catequético. Essa é uma dica simples, não é uma regra geral. Cada caso é um caso. Mas, se você quer de fato despertar o interesse dessa pessoa para que ela queira ler uma Bíblia, ler o Evangelho, conhecer a igreja, pesquisar a vida de um santo, uma aparição de Nossa Senhora, ou seja, entrar em mais contato com as coisas católicas, você deve ir por esse caminho que eu vou ensinar. O caminho é simples. Eles gostam muito dos fenômenos mediúnicos, paranormais, sobrenaturais, certo? Por isso eles acreditam no espiritismo, por isso eles acreditam nesses espíritos. E nós devemos ir por esse lado, explorar esse lado, porque nós podemos entrar através do nosso sobrenatural, porque dentro da Igreja Católica tem milhares e milhares de milagres, e é nessa linha que nós vamos seguir, por aí, o caminho é esse. Passo 1. Se o espírita com quem você está tratando gosta da Bíblia, tem alguns que não gostam. Então, nós usaremos outro método com esses, que eu já falo. Mas se ele gosta, então fale para ele da história de José do Egito, que é uma história linda, o rei Davi, a rainha Esther, Judite, Tobias, alguma dos confrontos com os macabeus, ou também do Novo Testamento, o Atos dos Apóstolos é fenomenal, fala de Ananias e Safira que mentem para Deus e caem mortos na hora, fala de curas milagrosas, extraordinárias, de ressurreição dos mortos operada por Pedro, outra operada por Paulo. Conte isso a essa pessoa e tire lições para passar para essa pessoa. Lições sobre a ressurreição, lições sobre algum assunto específico do qual está tratando a história. E quando você vê, do nada você vai estar pregando para ele, para ela. Agora, se o espírita não gostar da Bíblia, então você vai falar com ele a respeito dos santos e das santas, especificamente os milagres que ocorreram por meio de santos e santas. Você pode falar dos corpos incorruptos, São Padre Pio, Santa Catarina Labouré, estão incorruptos, mas por que, irmão? Você sabe por que Deus conservou eles incorruptos até hoje? Inclusive, o dia que você tiver dinheiro, você vai lá na Itália e vê com os seus próprios olhos e toca ali na urna onde está o Padre Pio. Você pode examiná-lo, onde está Santa Bernadette, você pode examiná-la com as suas mãos. Sim, mas você sabe, irmão, por que Deus conservou isso? Então entra a palavra sobre a ressurreição. Você pode dar uma explicação a respeito da ressurreição. Sem o espírita perceber, você vai estar negando a reencarnação dele. Entendeu? Nós estamos atraindo peso. Como que eu abordo essa pessoa para iniciar um assunto sobre a religião? Simples. Você já sabe que ele é espírita, que ela é espírita. Então, você sabe do que ele gosta. Você diz o que ele gosta. Olha, irmão, você sendo do espiritismo, com certeza você ama esses fatos do além, essas histórias envolvendo coisas sobrenaturais. E eu queria te contar uma, posso? Ai, claro que pode. Viu? É simples. Então você conta. Você fala os milagres, né? Olha, Santa Teresa de Ávila, apareceu diante dela o anjo Gabriel com Jesus e Nossa Senhora, e o anjo Gabriel cravou uma flecha com a ponta de fogo no coração dela que queimou, e essa flecha foi injetando nela o amor de Deus de forma que queimava tanto que ela pensou que ela fosse morrer. E quando ela escreveu esse testemunho, ela disse: e a quem duvidar que eu tive essa experiência, eu rogo a Deus para que ele também dê essa experiência para essa pessoa que está duvidando. Depois de 10 anos, desenterrar o corpo de Santa Teresa de Ávila estava incorrupto e intacto. Foram fazer autópsia e examinar o coração e tinha um corte no coração dela que estava cauterizado. Mas espera aí, uma, que ela nunca fez cirurgia do coração, e 2, se você opera um coração, você não pode cortar. Se você cortar, a pessoa já era, você matou a pessoa. Como é que estava um corte cauterizado? Ah, era a flechada do anjo, entendeu? Aí ele vai ficar de boca aberta. Quem não fica de boca aberta ouve uma coisa dessas?
Pois bem, você está impressionando, você já despertou o cara, você conseguiu, mordeu a isca. E você disse, eu não gostaria de conhecer melhor quem foi Santa Teresa de Ávila para você entender por que que Deus deu essa graça para ela e por que que alguns santos tiveram essa graça? Porque nós podemos ter graças semelhantes, sabia? Ah, eu quero saber, mas como é que eu faço? Então, tem um homem chamado Padre Paulo Ricardo que você pode acessar na internet. Olha, eu antes de ser católica, aqui é a Dani falando. Eu achava que todos os padres eram sem vergonha, safado, recalcado, pedófilo, mas depois que eu conheci o Padre Paulo Ricardo, isso mudou. Minha cabeça mudou da água para o vinho, porque o homem realmente é de Deus. O homem realmente fala a palavra de Deus, que está na boca de Deus, está na boca do Padre Paulo. Mas o Padre Paulo, não, apesar de ele ser padre, ele não é só para católico. Muitos evangélicos e espíritas assistem ele. Assiste lá, depois você compartilha comigo o que você achou. Pode ser? Quer que eu te mande o vídeo dele falando da Santa Teresa? Ah, eu quero. Então vou lá mandar para você. Viu? Até que não foi tão difícil evangelizar esse espírita. Pois bem, faça a sua experiência. Tenha como missão, eu vou encontrar um espírita hoje, eu vou encontrar um espírita já e vou falar para ele alguma história. Você pode usar um milagre eucarístico, você pode falar dos milagres que Nossa Senhora fez, mas sempre leve também junto com isso, isso vai exigir um pequeno tempo de preparação da sua parte de reflexão, para você levar junto com a história uma lição para ensinar para ele sobre a moral, sobre os costumes, sobre a conduta, sobre o que agrada a Deus, sobre santidade, enfim, ele vai gostar, porque Deus falou que enviaria na terra uma fome, e essa fome é da palavra dele. Essas almas que estão nas falsas doutrinas, elas têm muita fome da palavra de Deus, muita fome da palavra de Deus. Quando você fala, algo sacia elas, entende? Elas vão sentir que elas querem mais, elas vão atrás de mais. E você sempre pode estar perguntando, ô irmão, já viu o Padre Paulo Ricardo? Para você me dizer sua opinião sobre ele, eu quero que você me dê sua opinião sobre ele. Quem não quer dar opinião sobre um assunto, gente, ele vai assistir. Então vai na fé. Conta para nós depois aqui nos comentários a sua experiência e o que você achou dessa dica. Deus abençoe, os anjos te protejam e salve Maria!